Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Malaquias Neto, esse é mais um episódio aqui do nosso podcast. Já queria pedir para você mais uma vez se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para você receber as notificações de toda vez que a gente lançar um episódio novo. E deixe seu comentário, deixa logo o like que esse episódio promete, viu? Trouxe aqui uma personalidade, olha aqui, eu vou abrir aqui a câmera dele. Eita, caba bonito da peste. Diego Souza, fotógrafo, pai. O que mais que eu posso falar de ti, cara? Tu é tanta coisa, bicho. Quando a gente conversa, sai tanta coisa legal. Eu sou um eterno processo de VAC. Nunca sou, né? Sentiu o drama aí? Sentiu o drama? O cabo é bom demais. Cara, obrigado por ter vindo aqui para início de conversa. Valeu, Mala. É um prazer enorme, assim, estar participando aí com você dessa sua jornada e tal. Fico muito orgulhoso também. Cara, faz um tempinho que a gente não troca uma ideia, né? A gente já chegou a trampar junto, já chegou a fazer uma pequena viagem. Ali o Peçanha não chega a ser tão longe, chega a ser uma viagem, mas umas viagens assim de carro, rolam uns papos massa e eu lembro que foi tão bom a gente bater aquele papo, conversar sobre vivência, sobre vida profissional, sobre vida mesmo, sem ser só o profissional, que, cara, Diegão, tenho certeza que vai sair um papo muito massa. E eu tô muito feliz de tu estar aqui, cara. Como eu disse mais uma vez, né? Eu que fico lisonjeado aí por participar aí dessa jornada. E vamos bater esse papo. Vamos, tá. E eu queria começar sabendo de ti como é que tu tá, cara. Como é que tá sendo esse ano de 2022? Eu acho que esse chega a ser o primeiro ano, assim, real, né? Que a gente tá vivendo, meio que pós-pandemia. A pandemia ainda não acabou real, né? Mas, assim, onde a vida tá andando, né? 2022 chegou um ano assim, não, agora a gente tá trabalhando, tá acordando, tá tendo rotina de trabalho legal. E como é que tá sendo esse ano para você, profissionalmente mesmo falando? Cara, eu acho que assim, o ano começou, tem 3 meses só, né? Não dá nem pra gente dizer que começou bem, porque foi... Tu já começou com essa, cara? Adoro! Porque, não, a gente saiu dos lockdowns mesmo, assim, pesado, né? Tem 3 meses, 6 meses, o mercado, por exemplo, no universo da moda, né? Da indústria, ainda com muita falta de insumos, então os clientes estavam tudo com peças ainda para fazer, né? Então, só de 3 meses para cá é que realmente o fluxo começou a voltar a ser como era, né? Ainda não está... Totalmente, porque ainda tem Copa, teve eleição, teve um monte de bagunça aí esse ano, é dos guerreiros. Cara, 2022 não é para os amadores. Tava até falando com a minha esposa agora há pouco que 2022 foi um ano muito bom pra gente, no quesito, tipo assim, no que tange assim ao todo, né? Pra gente como pessoa, para o relacionamento da gente, profissionalmente foi um ano excelente aqui pra gente, graças a Deus. E... como eu te disse, como eu estava pensando, foi o primeiro ano que realmente a coisa está acontecendo, né? Se Deus quiser, a gente não vai mais precisar voltar para aquela tormenta que foi 2020, que aquilo ali foi histórico, né? O que aconteceu, o que está acontecendo, e dado a todo o cenário nacional também, que agravou ainda mais tudo que aconteceu, mas graças a Deus a gente está podendo respirar um pouco mais aliviado, trabalhar, correr atrás do nosso, viver, e graças a Deus tudo está dando certo. Mas, cara, eu queria te perguntar aqui, eu sei que tu é fotógrafo, né? Eu sei que... Dizem, né? Dizem que você é fotógrafo, o seu portfólio está aí para provar o teu talento, mas eu queria entender e queria saber de ti como foi que você entrou nesse universo da fotografia, não vou dizer só da fotografia, mas da arte em si, né? Você, quando criança, já era uma criança que era envolvida em arte, seja com música, seja com artes gráficas. Esse universo da arte ele já te permeava, seja com cinema, às vezes a gente gosta muito de ver filme. Eu comecei, tipo assim, eu adorava ver filme quando eu era criança, mas quando eu fui crescendo assim, adolescente, adulto, continuava gostando de ver filme, mas eu não migrei para o audiovisual assim, de cara. Eu fui migrar para o audiovisual, entender que eu gostava e que eu podia fazer aquilo ali depois dos 23, 24, 25 anos. Eu vim para o audiovisual. E eu queria saber de ti. Quando criança, tu já tinha essa veia artística? Tu já tinha esse interesse pela arte? É bem complexo isso daí agora, viu? Vamos trabalhar aí toda a psicologia da história, né?
É assim, a fotografia entrou para mim como um acidente de percurso, na verdade. Eu nunca pensei em ser fotógrafo. Eu acho que até os 30 anos, a única foto que eu tinha feito era do celular para pagar boleto, né? Era esse tipo de foto. Mas na minha infância, eu sempre tive uma certa relação, porque assim, meu pai, ele tinha a parte de desenho arquitetônico, né? Então tinha prancheta em casa, na época não era computador, né? Era pranchetona e Aquelas tal. folhas de A0 assim, enorme, né? Isso, exatamente. Então aquilo ali eu sentava para desenhar, para brincar, alguma coisa daquele tipo. E meu irmão, que é mais novo do que eu, né, acabou cursando arquitetura. Eu fui um cara que em certo momento da minha vida, eu fui pragmático. Eu já trabalhava na área de informática, né? E fiz curso de programação, depois faculdade, entrei no circuito da informática, da área de exatas. Tecnologia. Eu sempre gostei da parte de exatas, mas sempre tive um apreço muito grande pela parte humanística e de história. Sempre foi. O pessoal lá no colégio me chamava de político, né? Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, né, cara? Pois não é? E é verdade mesmo, sabe? Assim, história sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu entrei na área de informática, por exemplo, por uma questão de... Agora eu não estou me ouvindo. Desculpa, pô, irmão, pode falar. Pronto. E aí eu entrei na área de informática por um contingente mesmo, precisava trabalhar e tal, e aquilo ali foi me levando. Eu lembro, né, eu devia ter uns 15 anos de idade, indo lá no centro, tem o Teatro José de Alencar, né? E eu fiquei sabendo que tinha um curso de teatro lá, que eram os princípios básicos. E tentei entrar. Só que eu já trabalhava, tinha 16 anos. Eu já trabalhava durante o dia, né? E o único horário que podia fazer era à noite. E para fazer à noite teria que ser com 18 anos, então não podia. Eu sei que nesse processo aí, acabei que não entrei no teatro nesta época, né? 20 anos não, né? Eu tinha 18, 16, com 30 anos, eu fui fazer o curso de princípios básicos de teatro. 16 anos que tu tentou fazer o curso. Isso. Tu só foi fazer com 30? 15 anos depois, né? 15 anos depois, praticamente, né? E aí, foi uma porta de entrada para a área da arte, né? E tal. E a minha esposa, a Lorena, ela trabalhava num site de cobertura de evento. Nessa época, né? Que era chamado Make My Night. Caramba, que ano era isso? 2011. Eu acho que era o auge desses sites de coberturas de evento, né? E a galera fotografava os eventos, também tinha um lance de fotografia e tinha um lance do jornalismo, da cobertura mesmo. Sim. E aí a gente ia lá e procurava foto da gente, né? A galera fazia muito isso, ficou muito famoso. Muito site desse cresceu nessa época, né? Pronto. Aí no Make My Night, o que foi que aconteceu? Ela pegava, e era todo tecnológico, né? Tinha um tabletzinho, ela era hoster lá, então ela pegava... fazia a foto, já caía no tablet, já publicava no Facebook, né? E aí, uma vez ela foi fazer um evento, era lá no Cumbuco. E eu fui pegar os equipamentos para dar aquela ajudada. Quando eu fui lá, eu vi que o cara estava aperreado. Todos os fotógrafos que ele tinha não podiam fazer o evento. E ele estava louco atrás de um fotógrafo. Aí eu vi na aguinha dele, aí eu disse, brother, eu nunca fiz uma foto na minha vida. Mas se tu quiser, eu quebro teu galho aí. Vou lá, porque aí eu já... Como é longe, eu ia ficar esperando ela ou alguma coisa assim, né? É o velho, tipo assim, já tô aqui, né, cara? Já aí, né? Aí ele ficou pensando e tal. Aí disse, Diego, vai ter que ser tu mesmo, cara. Não tem tu, vai tu mesmo. Aí eu digo, não, beleza. Aí ele foi lá e disse assim, ó, configurou aqui, tal. Aí eu peguei esse bucho aí pra resolver, né? No meio do caminho... Ele te brifou ali, né? Tipo assim, ó, mais ou menos o quadramento que a gente gosta aqui. Não, nem isso não. Era só assim, ó. Aqui é a configuração da câmera, né? Caramba, mano. Te vira. E aí eu peguei... No meio do caminho, aí eu liguei pro Léo. Sim. Que o Léo trabalhava pra esse site, né? Também. Aí eu digo, Léo, bicho... Cara, eu tenho que fazer isso. Eu não sei nem pra onde é que vai. Cara, o que é que faz?
Onde é que eu aperto aqui esse negócio aqui? Aí ele disse, cara, tu vai fazer assim, assim, assado e não mexe. Né? Uma pré-configuração ali. Aí, cara, eu sei que a gente foi fazer, o nome da festa era Vitifolia. Foi meados de julho de 2011 isso. Acho que... E aí, o que foi que aconteceu nessa história? Eu gostei muito do approach com as pessoas. Porque tem uma história antes da minha vida. Por exemplo, eu sou formado em informática, né, em processamento de dados e tal. Sim. Eu atuei nas maiores empresas Norte e Nordeste aqui, e Brasil também, dentro dessa área. Só que eu já estava saindo de uma parte técnica e me dedicando mais para a parte de negócio, de relacionamento com pessoas, né? Consultoria, eu já fazia essas coisas. Então, a informática ela te deixa muito isolado ali, né? Então, o que foi que aconteceu? Quando eu entrei nessa história da fotografia, esse acidente aí de fazer esse evento, esse approach com as pessoas, esse se aproximar, o relacionamento, o contato, mas eu disse, porra, gostei demais disso, sabe? Eu gostei muito mais do contato, da relação que você se estabelece ali, do que da fotografia em si. A fotografia me encantou pela magia que acontecia, mas foram as pessoas... O contato com as pessoas foi o que me fisgou. Que, de certa forma, é o que é o mais importante, né? Talvez é o que mais influencia no resultado final da foto, talvez seja o relacionamento, aquela troca que a gente tem ali. E eu acho que, por exemplo, para mim, talvez um fator que não tenha me feito ir tanto para fotografia e mais para audiovisual é que essa troca, eu sempre tive uma dificuldade eu sempre fui muito tímido, então essa coisa de chegar e, oi, com licença, moço, posso fazer aqui, ó. Eu sempre tive essa dificuldade, é muito grande. E eu fui percebendo que isso é o que mais influencia para o resultado final. Você pode estar com uma câmera top, uma luz massa, um enquadramento perfeito, mas se eu não conseguir me comunicar com quem eu estou fotografando, para que aquela pessoa que eu estou fotografando entenda o que eu estou querendo tirar dela ali naquele momento da foto, não vai sair um resultado legal, não né? Não sai. Eu costumo dizer que a fotografia... Eu sou um retratista. No final das contas, é como eu me considero. Esse termo antigo, velho, né? De retratista. Por que não fotógrafo? Não é o papel... Eu acho que quando a gente fala fotógrafo em si, a gente às vezes reduz a uma tecnicidade, sabe? Entendi. No caso do retrato, é uma relação entre pessoas. Então, para mim, o que eu acredito é que a fotografia, o retrato, quando eu faço isso, é um encontro. E se rege pela regra dos encontros mesmo, né? Então, assim, temos nós dois aqui e tem a máquina que, por coincidência, vai ali capturar esse encontro. Se o encontro foi bom, a foto é boa. Sabe? A gente... Quase que literal, né? Retratar, né? Isso, e para mim o retrato ele não é só de pessoa. Tudo que eu faço uma paisagem, para mim é um retrato. Por quê? Porque eu tento retratar aquilo ali. É dar o meu ponto de vista, mas sendo influenciado também pelo que está sendo retratado, fotografado. Entendi. Pessoal, por exemplo, no universo da publicidade ou da moda, né? A gente vê muito a questão de faz no fundo branco e depois aplica uma paisagem. Típico, né? Ou faz o croma, né? Na história. Funciona. Visualmente, vai funcionar. Um bom editor e tal, resolve essa história. Só que tem um detalhe aí na história. A expressão de quem está ali sendo fotografado, uma pessoa viva ali sendo fotografada, ou mesmo o fotógrafo que está fazendo aquela cena, né? Que está fotografando aquela pessoa, eles não estão envolvidos pelo ambiente. Não está harmônico, né? E não está influenciado pelo ambiente. É uma coisa, a gente sair daqui, vai lá para Jericoacoara e vai fazer uma foto lá em Jeri. Cara, tu tem a viagem, tu chega lá, tu já sente aquela energia de Jeri, o modelo também vai sentir, toda a direção vai se direcionar, né? Direção vai se direcionar, mas toda a direção vai caminhar para o ambiente. Para aquele universo, né? O espaço. O espaço, o ambiente, ele tá te contaminando. A atmosfera daquele lugar, daquele momento, a temperatura, o ar, tudo influencia, né? Diferente do estúdio. Que aí você vai ter um trabalho muito mais de imaginação, sabe? É o que os atores hoje falam assim, trabalhar em croma é um trabalho assim, tipo,
surreal, porque o cara tem que interpretar, mas ele não sabe com quem está interpretando. A diferença entre teatro e cinema, né? Também tem isso, acontece muito. Total. O cinema é aquela coisa já mastigadinha, fala, tá aqui tua fala aqui, tá aqui no local, fundo verde. Hoje tem as telas de LED que ajudam muito as pessoas, que o cinema agora eles estão abandonando o fundo verde pro LED. Uhum. Então eles até conseguem colocar ali o cenário, facilita mais. Mas quando é croma, tipo assim, tá aqui, ó, tem aquele meme clássico acho que é do Crepúsculo, que a moça tá acariciando uma almofada de croma como se fosse o lobo, né? E aquilo ali é clássico, tipo assim, gente, não tem emoção nenhuma aqui, como é que pode? Pois é. E aí, então assim, quando eu vou para um ambiente e vou fotografar uma paisagem, eu tô influenciado aquela paisagem, o objeto que eu fotografo me influencia. E eu influencio sobre aquele objeto também. Entendi. Então essa troca, ela é muito importante. Por isso que eu digo que é um retrato também, sabe? Se eu fotografo uma natureza morta, por exemplo, vamos supor, uma bolsa. Sim. Mesmo que seja um estilo que você faça, mas o contato com aquilo ali, você vai olhar, você vai tocar, você vai posicionar, né? Então essa troca é que faz, no meu ponto de vista, que isso se transforme num retrato. Não só numa fotografia. Entendi. Diferente, por exemplo, quando vou dar o mesmo exemplo do estilo para tentar ser compreendido. Uma coisa eu tô aqui com tripé, eu não gosto de trabalhar com tripé, sabe? Eu tô aqui, então eu botei o tripé aqui e aqui é o ponto marcado. Aí você vai vir com o amendoim e coloca aqui, você, produtor. Pá. E eu só dou o clique. Aí tirou, botou agora a cerveja aqui. Pá. Aí veio o clique. Uhum. Isso é uma fotografia. Sim. Agora, a partir do momento que eu manipulo esse objeto e vejo, e olho, e sinto, e eu percebo que para vender esse objeto aqui, isso aqui é mais importante do que isso aqui, sabe? Esse detalhezinho. Então é isso que eu tento fazer. Isso é muito comum com fotografia de gastronomia, né? Sim. Posição do prato, tipo assim, gira aqui, ó, pronto, tá vendo esse ângulo? Aqui vai estar a proteína, carboidrato, então tem uma estética que é mais um enquadramento, que é mais favorável para que aquilo aconteça de forma mais efetiva, né, cara? Sim. Por exemplo, isso é em tudo, né? Gastronomia é um bom parâmetro para falar, porque é o tipo de foto que a gente faz muitas vezes, né? Assim, ter uma rotatividade de pratos. Então, o cliente está sempre pedindo mais, né? Estão sempre atualizando o cardápio. Isso. Aí o que acontece? Eu sempre tento pensar como um retrato, né? Se eu vou retratar esse prato, quem é o carro-chefe do prato? Quem é o personagem mais importante dentro daquele prato ali, né? Pronto. É a proteína. Né? A não ser que seja uma coisa que o chefe chegue para você e mude. Em vias de regra, geralmente é a proteína. Então, assim, não adianta, por exemplo, eu chegar aqui e botar a proteína lá para trás. Por quê? Porque não é um chamativo, não vai ser o arroz que vai chamar. É a mesma coisa, vamos levar isso para um evento, para um casamento. Uhum. Quem é protagonista? É a noiva. O noivo ali, ele é um coadjuvante. Né? Importante, tá ali, né? Mas é coadjuvante, sabe? Ninguém casa. É que nem o feijão com arroz ali, né? Da gastronomia. Vai estar ali. Mas eles são coadjuvantes naquela cena, né? Então, para eu retratar, para ter essa relação, você tem que observar isso. Tem que ter o contato, tem que estar ali, tem que observar. Tem que sentir. Tem que ter uma dinâmica, é verdade. O cheiro, por exemplo, na gastronomia, você sentir o cheiro de um prato vai te influenciar em como você mostrar aquilo. Por exemplo, eu vou fazer uma luz mais recortada, eu vou fazer uma luz mais soft, eu vou fazer de cima para baixo vai ficar mais interessante, ou desse ângulo de 45 graus. Tudo isso aí é uma decisão que você toma a partir da relação com o objeto. Até quando você vai fazer, vou dar um close aqui, eu tô com um prato, eu vou fazer mais fechadinho só desse lado aqui. Isso. Né? Deixar esse outro aqui desfocado. Eu gosto quando eu faço gastronomia, eu gosto de fazer assim, eu faço a foto e tal, aí mostro pro dono ou a pessoa do marketing, né, que está acompanhando. Aí a pessoa, aí eu digo, dá vontade de comer? Aí dá.
Deu fome? Deu. Então tá certo. Então a foto tá certa. Serviço concluído. Muito bom, cara. Cara, e na moda? Como é que foi que tu chegou na moda? Tipo assim, você falou do lance da cobertura de eventos, você foi lá, quebrou um galho e tudo deu certo, né? Eu vou te contar um pouco então dessa história, né? Do processo. Do processo até chegar na moda. Nessa época, né, eu trabalhava ainda na área de TI. Nessa época, se eu não me engano, eu estava no Banco do Nordeste, né? Eu era arquiteto de software lá, ou seja, era é uma área onde você, tipo, o analista, só para entender aqui qual é a parada, né? O analista, ele desenvolve quais são as regras de negócio do software. O desenvolvedor, ele vai programar ali. O arquiteto de software, ele vai dizer quais são as tecnologias e como o desenvolvedor deve atuar. É o cara que monta os padrões. Entendi. Entendeu? Então, assim, é bem técnico mesmo. Ele monta os caminhos ali da coisa, né? O labirinto ali, o quebra-cabeça da coisa. Exatamente. É o que resolve o problema, o bucho. Sabe? Assim, tipo, a gente precisa de uma tecnologia aqui que faça a comunicação tal. É o cara que vai dizer como é que vai ser feito essa história. Se a gente vai criar um protocolo próprio, se vai usar e tal. É delicado, é um serviço delicado, né? E bem nerd. Bem nerd. Então, assim, eu tenho esse perfil da nerdice também dentro de mim. Tudo que eu inventei de fazer, eu ia estudar a fundo e tal. Para ter noção, nessa época de informática, né, quando eu comecei, não tinha internet. Então, como é que a gente descobre as coisas? Livros. Eita, tu lembra da livro técnico? Assim como os incas, maias, os astecas faziam, né, Exatamente. Cara? Era mais ou menos assim, na pedra, sabe? Cartão perfurado, né? Então, tu lembra da livro técnico, né? Sim. Pronto. Era o único canto que a gente tinha literatura técnica aqui, era lá. Então, você tinha que comprar um negócio, um livro... Desta grossurinha aqui. E tome pra ler, né? Então, sempre foi assim. Caramba. Não tinha internet. Como é que faz isso, né? Não tinha um YouTubezinho pra mostrar o cara fazendo igual. Cara, nem pra ler mais no Google, o pessoal, né? Não, ninguém quer ler, não. É vídeo. Quero ver o vídeo da coisa acontecendo. Pois é. E aí, o que foi que aconteceu? Então, eu tava nesse trabalho extremamente estressante. Quando eu fiz essa experiência de ter essa fotografia, né? De fazer esse negócio, eu disse, cara, gostei e tal. Aí a Lorena disse, por que tu não compra uma câmera e tal? Aí eu digo, não, é caro. Para um hobby, não dá certo. Aí eu sei que nessa história eu peguei... Ela tinha uma Cybershot, né? Quem nunca fotografou em Cybershot? Né? Aí eu peguei... Isso é a câmera dela, né? Porque a minha câmera era o celular para pagar boleto só, né? Era a única câmera que eu tinha, que eu já tinha usado na vida. E aí eu peguei e comprei um livro de fotografia. O manual... Caramba, o cara comprou um livro de fotografia. Aí... Sebastião Salgado. Não, foi o novo manual de fotografia do John Hawkins. Conheço esse livro, sim. John Cochrane, o nomezinho meu assim. Eu acho que ele é inglês até. Aí o que foi? Aí fui asilando no livro, aí vendo lá, aí começou a parada de lente, aí eu, porra, massa, a construção da lente, como é que... E fui na nerdice mesmo. Conceito de câmera escura, aquele quadrado, aquela caixa. Tudo. Eu sei que nesse processo, eu pegava a Cybershot e aplicava o que eu tava vendo lá. Como é que tu ia lá na Cybershot? Deixa eu baixar o meu ISO aqui, subir o shutter aqui do obturador da Cybershot. Tipo, a profundidade de campo, como é que eu fazia? O zoom. Dava o zoom e ele dava uma profundidade, um desfoque, se afastava do objeto. Exato, porque aí você com uma lente tele, né? Uhum. Ela tem uma profundidade de campo menor. Isso é você extrair o melhor do equipamento que você tem, cara. Isso. E aí o que foi que aconteceu nessa história? Chegou um ponto que ela estava limitada, né? Uhum. Nesse processo eu estudei muito enquadramento, coisas desse tipo, né? Estética. Só que quando ia para uma parte mais técnica não dava realmente. Aí foi quando eu comprei a primeira câmera, né? Mal eu sabia que ia ser o custo mais barato que eu teria com a fotografia, né? A câmera, né? A câmera. Porque depois... Qual foi a tua primeira câmera, assim, DSLR no caso? Né? Foi uma Nikon, uma D3000. D3000. 2012, 2013, 14, eu acho que foi uma câmera que vendeu muito isso daí, viu?
Eu acho que foi a 3100. 3100, é ela que eu tô querendo lembrar. Porque a 3100 veio já com o flopzinho do monitor, né? Acho que ela veio com flop. Do monitor abrir e fechar? Não, ela era rígida mesmo. Pronto. Eu sei que ela teve uma evolução e tal. Ela era bem básica mesmo, né? Aí peguei e fui comprar um flash. Sim, tu comprou a câmera, ela já comprou ela com a lentezinha do kit, esse a tipo lente de coisa, do kit, né? Pronto. Na época eu até lembro, foi R$1.100. Como foi barato. Cara. E eu olhei e disse assim, eu vou dar R$1.100 num hobby? Vou nem a pau, não tem nem perigo. Aí foi a Lorena que incentivou e tal. Não, vai. Mas era uma câmera que você já conseguia executar até algum trabalho profissional com ela, né? Fiz muito trabalho profissional tipo com assim, ela. é um hobby, mas que, aí, o que foi que já aconteceu? serve para um profissional. Ela poderia se pagar fácil. Sim, total. É por exemplo, cara, equipamento... tipo, até hoje, tem certos trabalhos que se eu tivesse essa câmera, eu faria com ela. Sem problema nenhum. E a qualidade de entrega seria a mesma. Sabe? Por quê? Porque, tipo, trabalho de estúdio, tu não precisa de uma câmera que tem um ISO, que tem um ranger ali. Você tem uma facilidade melhor de controlar a iluminação se você quer no estúdio, né? Aí você não precisa... Tipo, uma câmera dessa com ISO, você botando no ISO 100... você precisa só de definição, nitidez, né? Aí a lente. Mas se você... A lente do kit, se você botar em F8, pronto. Morreu. Por quê? Porque é o meio da lente. O meio da lente sempre vai ser mais nítida, né? Então, assim... Aí o que foi que aconteceu, né? Indo e voltando aqui na história. Então, eu comprei a câmera, aí pronto. Agora mudou tudo e tal. E comecei a fazer algumas coisas. Aí tu tinha me perguntado assim, sobre moda, né? Isso. Por quê? Porque eu te conheci na moda. Sim. Né? Eu te conheci como fotógrafo de moda. Tudo bem, já sabia que você fazia retrato. Mas eu te conheci, o forte mesmo era na moda. No universo da moda, né? E aí o que foi que aconteceu? Eu... olhando as áreas de atuação, eu vi assim, moda é um local onde você tem um potencial criativo, né? Dentro de todas as áreas, eu acho que é o que o fotógrafo tem mais liberdade para fazer alguma criação. E tem pessoas, né? Eu não gostava dessa história de fotografia de paisagem, natureza morta, não é minha vibe, eu gosto da relação com as pessoas. Então a moda para mim se encaixava muito bem com isso, né? Pessoas, relacionamentos e criatividade. Então pronto, já no caminho. Já era o caminho. Só que você tem um caminho para você trilhar até chegar, né? Aí o que foi que aconteceu nessa história? Comprei um flash. Pronto, vou mudar agora a minha fotografia, vou mais criativo, né? Já que eu vou trabalhar... Você comprou só o flash ou já com rádiozinho pra fotografar com ele de longe? Eu nem sabia, nem... Só o flashzão botando em cima da câmera aqui? E eu pensava que ele ia fotografar de longe. Eu pensei que já ia ser off-câmera já, né? Mas não sabia. Pegou o flash e vou botar ele aqui, ó. Vai. Nada. Cadê? Não sabia. Aí... Esse universo de descobertas é um período muito legal também. A gente pouco valoriza esse período, mas é um período muito legal. Eu acho que talvez seja o período que eu mais me encantava com a minha... talvez não era profissão na época ainda, mas com esse universo do audiovisual, da fotografia, esse período de descoberta era o que eu mais me encantava, cara. E a gente às vezes não dá valor a isso. Tipo assim, quer chegar logo eu quero logo fotografar igual o Diego Souza. Porque depois a gente entra numa zona de conforto, não de que isso seja relaxante. É zona de conforto porque você já sabe o que funciona e o que não funciona. Então você já vai sendo objetivo, sabe? Eu sei o que funciona e o que não funciona. Então não preciso ficar testando, sabe, 1000 coisas ali. Eu sei o que vai funcionar. Mas por exemplo, eu acredito muito também nessa história assim. O que é que nos faz diferente de uma máquina? O que é que faz do humano ser humano? Porque hoje a inteligência artificial faz 1000 cálculos, 1000 somas e chega lá no mesmo resultado. E outra coisa, ainda cria desenhos, cria fotografias, né? Cara, tô falando desse lance de inteligência artificial. Tipo assim, essa onda do momento, né? Não sei se tu acompanha as trends
de Instagram, tu vê o lance da pintura, né? Transformar do metaverso e tal. pintura em metaverso. E já tem inteligência artificial, tipo assim, vamos fazer aqui uma peça de publicidade. Eu preciso... aí você, geralmente, a técnica é o seguinte, eu vou falar aqui pro meu diretor de arte. Eu preciso de um macaco andando de bicicleta e fumando um cigarro. E aí, tipo assim, pronto, o diretor de arte vai falar com a produtora, vamos lá, vamos procurar a lista assim, de macacos treinados, não sei o que, vamos fazer uma foto, não sei o quê. Não, você bota na inteligência artificial hoje, macaco, bicicleta, cigarro. Ele vai produzir, ele vai criar uma arte, toda uma peça publicitária com as palavras que você colocou lá. E, tipo assim, ainda tem a opção. Você quer realista, você quer abstrata, não sei o quê. Cara, tá lá. Teve até faz arte. Teve um caso agora que uma fotografia ganhou o prêmio, foi uma inteligência artificial. Olha isso. Né? Cara. Aí o pessoal discutindo e tudo mais e tal. Só que eu vejo o seguinte, sabe? E isso é pronto, a gente chegou num nível de inteligência artificial maravilhoso. E aí algumas pessoas dizem assim, olha, vai revolucionar, não vai precisar mais de fotógrafo, ou de coisa assim. Ou de motorista, ou de qualquer outra coisa, né? Aí o grande ponto é, o que é que nos faz diferente de uma máquina? O que é que faz o humano ser humano? É o erro. Que a partir do erro a gente consegue gerar... Descobrir uma nova forma. E isso, a inteligência artificial, ela vai para onde? Ela vai pro acerto, pro resultado final. Ela não tem... A inteligência artificial, ela não tem o prazer do processo. Ainda não. Caramba, que medo. Ainda não. Mas o processo de inteligência artificial hoje, ela vai aprendendo, né, com os inputs que vão sendo dados. Então, ela consegue compreender... a nossa câmera, né? Ela tem a sua inteligência artificial limitada ali ao que ela precisa. Tem. Na verdade, não sei se tu sabe, mas tipo, a Canon, ela, se eu não me engano, era a 5D, ela é alimentada com mais de 50 mil fotos para entender situações de iluminação. No processador dela, tu tá falando. No processador dela. Quando no software dela, né? Para entender situações de luz diversas e daí ela tomar uma decisão sobre quando você bota no modo automático, qual a melhor exposição para aquilo ali. É muito simples, é só a gente olhar para os celulares hoje em dia. Tipo assim, a tecnologia HDR quando saiu foi tipo assim, isso é bruxaria. Eu tô batendo aqui uma foto com o sol de 1 da tarde, meio-dia e nitidamente no meu olhar eu tô vendo que o teu rosto tá totalmente sombreado de um lado, não tô vendo nem teu olho, e o outro tá totalmente estourado, e eu tô tirando uma foto aqui com o meu iPhone e tá tudo igual aqui. Esse nível de IA dos celulares é uma coisa que, tipo assim, chocou, mas hoje é normal. Eu vejo muita gente que quando eu tiro uma foto, né, com a minha câmera e tal, onde eu vou estar lá calculando velocidade, diafragma, obturador, aquela coisa toda, ISO, e aí eu tiro aquela foto. E aí eu mostro aqui, e aí eu tô vendo, às vezes sempre tem, né, a produtora da situação ali, fazendo aqui ali com a iPhone dela, não, estou fazendo captação aqui para mídia social. E aí eu tiro uma foto no enquadramento. Ela vai lá com o celular dela, tira no mesmo enquadramento. Eu olho para a câmera, a foto tá de um jeito, no celular tá melhor. Não, e assim, e isso é uma reflexão muito bacana, sabe? Porque, tipo, pronto, você deu um exemplo perfeito. Isso aí serve para quem é fotógrafo de casamento, para quem você tá no casamento, tá fazendo foto ali dos noivos e tal. Se a madrinha ou um convidado tá com o celular fazendo foto melhor do que você, porque o celular consegue fazer muita coisa. Tem alguma coisa errada? Tem uma coisa errada com quem? Com quem está fazendo, ou com o fotógrafo. Porque o que a gente vende não é a tecnicidade da coisa. O que a gente vende é o nosso olhar. Mas aí a questão do olhar, isso não é muito... tu não acha que a questão do olhar é muito relativo, não? Porque, por exemplo, a gente é fotógrafo, a gente tem um olhar técnico da coisa. Eu vou aqui, eu sei que se eu tirar uma foto tua aqui, eu vou te colocar mais no canto, por toda aquela regra de texto, aquela coisa toda. Eu tenho uma coisa mais técnica. Eu sei que
no formato do teu rosto, dos teus ombros, se eu fizer muito de baixo, vai ficar estranho. Se eu fizer mais de cima, vai ficar estranho. Eu tenho uma certa tecnicalidade ali na coisa para a foto sair. Mas aí eu te pergunto, e aí vem uma pessoa e tira com o celular de lado e as pessoas acham mais legal aquela do celular. Então não é muito relativo essa questão do olhar? O olhar do leigo com o celular tá agradando mais do que o meu olhar que tem uma série de tecnicalidade estudada para aquela foto ficar de forma mais harmônica, para que você fique mais harmônico dentro daquele espaço. Vamos lá. Um professor doutor de uma universidade da área de letras, ele escreveria Dom Casmurro? Escreveria Brás Cubas? Até que ponto a nossa tecnicidade ela realmente está influenciando na estética? Porque o que é estética? Quando a gente fala de estética do grego mesmo, né, é o sentir. O conhecimento que vem do sentir. O que eu noto, Mala, é assim, muitos fotógrafos, isso é super comum, muitos fotógrafos se prendem à tecnicidade da coisa e esquecem de sentir. E quem está ali num evento com o celular, ele está sentindo. A foto vai ficar melhor, não é por conta da técnica em si, é porque aquela relação de retrato, ele se deixou se envolver pelos noivos, por exemplo, já falando de evento assim, está envolvido com aquele objeto fotografado. Então é a estética, é o sentimento. Quando você tem sentimento por alguma coisa, o teu cuidado é muito maior. A técnica ela vai ficar de lado. A técnica não vai importar. A máquina ela não se relaciona, o ser humano sim, né? E aí olha que coisa legal. Tu sabe quem é o Newton? Perdão. O macho, como é que saiu? Como é que Fica tranquilo, cara, é assim mesmo. O fotógrafo, meu Deus, alguém aí se lembrar, bota nos comentários. Bota nos comentários aí, galera, bota nos comentários. São os 3 papas da fotografia de moda, né? Assim, é o Richard Avedon, Yves Pen e o Helmut Newton. Pronto. Tem um vídeo dele, a esposa dele fazia uns videozinhos de making off dele, fez meio que documentando, né? E aí tem um vídeo dos anos 70. Ele tá com a câmera e tal, fotografando aqui. Aí ele vira pra ela e diz assim: essa câmera é muito boa. Ela já pensa por mim. Eu só preciso me preocupar com a foto. Ou seja, sabe esse papo de fotógrafo só fotografa no manual? Modo, sabe? Uhum. Cara, balela. Se o equipamento, se a inteligência artificial pode fazer os cálculos por você, deixa e se preocupa com a foto, com o relacionamento, sabe? Com o contato, com o approach, com isso. Isso é o que importa. Caramba, isso é profundo, cara. Essa frase assim, tipo, fotógrafo que só fotografa no manual, é de pensar, viu? É de quebrar a cabeça pensando nisso aí. Porque faz sentido o que você está dizendo. Não, a câmera já fotografa sozinha? Beleza. Eu vou aqui, eu vou respirar esse local, eu vou sentir essa atmosfera, vou me posicionar e o equipamento ele só precisa de um clique. Mas onde esse equipamento vai estar para fazer esse clique, isso depende de mim. Uhum. Configurar o equipamento é o menos importante, ou seja, o técnico é o menos importante. Cara, na Guerra do Vietnã, tinha vários fotógrafos fazendo a cobertura. E aí tem uma foto, eu esqueci de quem foi, o cara tá num caminhão, assim, um corpus, né? E 2 fotógrafos estavam lá na hora. E fotografaram a mesma cena. Só que era um colado com o outro aqui, ombro com ombro. Sim. Uma das fotos ficou assim, maravilhosa, em termos de composição, de não sei o que e tal. A outra não. Mas não era mesmo enquadramento, eles só estavam posicionados no mesmo local. Isso, porque mudou um pouquinho de lado, já mudou tudo, já mudou a foto toda. O que é uma foto... Pronto, eu acho que isso vai ficar legal porque é uma diferença gritante sobre fotografia e sobre vídeo. Sim. Tipo, eu não sei fazer vídeo.
A minha cabeça funciona com foto. Tão fácil, cara, fazer vídeo. Difícil é fazer foto. Por que a minha cabeça funciona com foto? O que é uma foto? É a escolha. O fotógrafo ele escolhe mais do que ele vai colocar na cena, é o que ele vai tirar da cena. Exatamente. Por isso que é tão difícil fotografar. Porque, cara, no vídeo eu dou o rec e eu faço o meu movimento aqui e eu tenho... vamos lá, eu tenho 30 fotos por segundo se eu estiver filmando em 30 tem frames. Uma narrativazinha. Eu tenho todo um storytelling, uma narrativa para contar aquela história ali, aquela história daquele take de 5 segundos. Em 5 segundos eu tenho toda aquela história ali, aquele tempo para contar aquilo ali. Na foto não. Eu só tenho um frame. E eu vou te dar um exemplo aqui. Eu já vi essa... Eu vou dar muita referência aqui, que eu não vou lembrar de onde é que é. Vai falando que a galera bota nos comentários aí. Ou bota no comentário, procura no Google lá que vai encontrar. Tem uma que é o seguinte. Tem um cara que está caído no chão, certo? Esse é o frame da foto. Só que aí essa foto foi recortada. E aí quando você abre um pouquinho mais, tem um policial que está batendo, alguma coisa assim, no cara que está no chão. Só que aí, quando você abre um pouquinho mais, o cara já tinha feito uma outra coisa, entendeu? Então, assim, dependendo do ponto de vista que você está tendo, tem outro significado. A história se modifica dependendo do ponto de vista, né? Vou dar aqui, a galera... aquela minha câmera? Pronto, tá aí. Galera, é o seguinte, vou dar aqui agora... procurem sobre essa foto. Sabe aquela menina que teve da bomba lá... Hiroshima. Do Japão, né? Que saiu, né? Sim. Sim, sei. A foto da menina na frente correndo do tanque. Não, correndo do tanque não. Ela tava toda nua, que foi queimada, não sei o que, tava o céu preto, que ela corria assim. Sim, eu sei qual é essa foto. Acho que a do tanque é outra, mas eu sei qual é essa daí. A do tanque é que fica na frente, né? Que fica na frente. Pronto. Esse daí, se você procurar o contato, o que é o contato, né? Antigamente, quando você fazia filme, era numa folha de revelação, né? Você pegava lá, botava todas as imagens e depois você ia escolher qual era a imagem melhor. Tem uma sequência dessa foto. E na sequência dessa foto, assim, quando você vê essa foto, tá um caos. Você tem... Essa foto serviu também... Desculpa. Serviu muito também para movimento anti-guerra, não sei o que e tal. Ela é muito chocante. Só que quando você vê as outras fotos mais abertas, o que acontece? Tem uma outra pessoa que está ali fumando, outra pessoa que está andando, outra pessoa que está não sei o quê. Se ele tivesse publicado a foto aberta, talvez não teria causado esse impacto. Não tinha causado um impacto, sabe? Então, o corte ali, o que ele deixou de fora, né, fez com que essa foto ficasse muito mais importante, muito mais impactante e passasse a mensagem que queria. E aí entra a questão. Uma fotografia, como eu disse da história, voltando para a história do retrato, ele se impactou com aquilo. O que ele estava sentindo naquele momento era a cena daquela menina. Ele estava isolando tudo que ele estava vendo ali ao redor, ele estava focado ali naquilo. Exatamente. Aquilo foi o que chamou a atenção dele. Foi o que prendeu os olhos dele. Ou seja, o lance do ponto de vista, né? Uhum. Pode estar acontecendo um monte de coisa aqui, mas eu estou focando aqui nessa direção porque é isso que está me chamando a minha atenção. E é isso que eu quero retratar, né, no caso. Exatamente. É por isso que eu digo que é um retrato. Porque ele está impactado com aquilo ali. E aí ele editou, no final das contas, quando a gente fala editar, escolher foto, né? Uhum. Porque o pessoal pensa que editar é botar no Photoshop, não. Pensa que editar é tirar as rugas. A linguagem técnica mesmo, a edição de fotografia é você escolher. É igual editorial de revista, editorial de livro. Uhum. Eu vou escolher o que vai entrar, o que não vai entrar. Pronto, exatamente, é esse o conceito. E aí, na edição, você olha assim, não, essa foto passa a mensagem, essas outras não. Essa comunica o que eu preciso. Exatamente, porque tudo é comunicação nesse nosso universo, né? A gente iniciou o papo aqui falando de relação, né? De se relacionar, de se comunicar, de relacionamento e o relacionamento, a comunicação, ele volta, né? Uhum. Tipo assim, porque ele tá permeando tudo isso, todo esse universo. Tipo assim, fotografar é comunicar, é se relacionar. E é engraçado assim, porque tipo,
quando a gente pensa em comunicação, né, existe um tripé. Qual é esse tripé? O objeto, a mensagem, certo? Quem fala e quem escuta. A gente tem esse tripé, né? A mensagem... se eu chego para ti, Mala, e falo essa mensagem, eu digo que... Olha um amendoim. Você recebeu essa mensagem. Então, a ideia que a gente tem é a seguinte. Você vai receber a mensagem igual o que eu estou passando, né? Só que não. Não, eu posso falar, olha um amendoim. Eu comi esse amendoim, certo? Olha, eu estou pegando esse amendoim. A minha relação com ele é diferente da sua relação com ele. Sim. Ou seja, essa mensagem ela está chegando com a tua ótica para mim. Com a minha ótica. Você pode estar pensando que esse amendoim ele tá salgado ou não, tá mais durinho ou mais mole. Eu tenho uma outra relação. A mesma mensagem, apesar de parecer simples e parecer direta, não é direta. Nenhuma mensagem é direta, porque quem recebe tem uma experiência diferente. E não só quem recebe, não só como essa mensagem chegou até mim, não só o conteúdo da mensagem, mas o veículo que trouxe essa mensagem até mim. Seja a própria fotografia, ela é um veículo. Exatamente. E aí é o grande ponto que eu vejo da imagem, né? Que entra na história do tecnicismo. Quando a imagem está tecnicamente resolvida, tá, mas qual a mensagem que ela está passando? Exatamente. Porque aí você tem que pensar o seguinte, a outra pessoa está recebendo essa mensagem. Ela não vai estar olhando com seus olhos tecnicistas. Porque aqui a regra... Agora a pessoa não está preocupada com a regra dos textos, não está preocupada com nada disso. Estou preocupado agora com o Fibonacci por conta do Richard. A foto do gol dele, cara, ficou igualzinho, cara. E aquela foto foi cortada, né? Claro. Foi cortada e aí... E, cara, é engraçado porque, assim, essa história do Fibonacci, né? Dependendo de como você fala, tudo vai dar. Você pode manipular, aí não é nem editar, é tratar. Você pode tratar aquela foto para ela ficar daquele jeito. Para qualquer foto que você tirar na sua vida, tá naquela regra. Exatamente. Então tem... Papo doido, né? Cara, bicho, eu tinha aqui uma lista de coisas para falar contigo e a gente tá indo por um caminho que eu tô gostando muito mais do que eu tava me preparando para falar contigo. Os encontros, tá vendo? E como humanos, a gente se abre para o erro eventual. Não tem erro aqui, cara. Desse papo aqui não tem erro, não. Mas eu queria perguntar para ti, cara, eu queria trazer um pouquinho mais para nossa vivência, para tua vivência, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre desafios, né? Você permeou o universo da moda, tá muito claro, tipo assim, como foi que você chegou, né? O lance de como você começou, até você chegar na moda, isso aí foi bem legal. E como é a tua relação com essa arte de fotografar? Que, cara, pra mim, tu me deu uma outra perspectiva da coisa aqui hoje, nesse papo. Uma outra perspectiva. Massa. Eu me lembro que quando a gente conversou com o Daniel, né? Quando eu conversei com o Daniel aqui, a gente começou a falar sobre o que está acontecendo com essa geração, que talvez não aconteceu quando ele iniciou, quando eu também iniciei, mas eu também passei um pouquinho por isso, que é essa ansiedade pelo novo, ansiedade pelo equipamento mais atual, ansiedade, tipo assim, cara, se eu não tiver esse equipamento aqui, eu não vou conseguir chegar nesse resultado aqui, entendeu? E tudo que a gente vem conversando, tudo que a gente está conversando aqui já prova que não tem nada, que não, essa relação, ela não é direta, tipo assim, não é o meu equipamento que vai chegar a trazer esse resultado, é o meu olhar, tudo aquilo que a gente já conversou. E aí eu queria saber como é que foi para ti esse desafio. Sempre tu entendeu assim? Como é que foi esse desafio de tu retratar na moda aquilo que você realmente queria e não aquilo que o setor precisava, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que a moda ela tem um diagramazinho, tem uma soma direta que, ó, nós precisamos disso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu queria saber se tu já passou por algum desafio de tu tá lá no set eu falo set de gravação, né? Mas lá na sessão... É um set também. No set de fotografia lá e tipo assim, tu perceber
que tu tava tendo uma visão muito mais interessante daquilo, mas não era aquilo que eles precisavam. Uhum. Tu passa por desafios assim? Claro. Isso é extremamente normal. E aí vai muito assim, qual é a minha postura em relação a isso? Eu faço o que o cliente está precisando. Existe a minha necessidade, né? E a necessidade do cliente. Minha necessidade de estética, minha necessidade mesmo de design, né? O que eu almejo e tudo mais é uma coisa. O cliente, no final das contas, falando de moda, o cliente é que tem um perrengue dele para vender as peças. Uhum. Ele que tem que saber o que é que vai funcionar, o que é que não vai. O que eu posso fazer é sugerir. Uhum. Eu sou, nesse ponto, assim... Tu é tranquilo com relação a isso? Porque eu me sinto, às vezes, assim... Eu não vou falar frustrado hoje em dia, eu não me sinto mais frustrado, porque eu já consegui entender mais ou menos essa relação... eu não gosto nem de falar, tipo assim, a arte em si, porque é e não é. Deixa eu te falar uma coisa, que aí eu acho que vai acabar um pouco a tua frustração. Fortaleza não é um polo de moda. Fortaleza é um polo de confecção. É diferente. Então, muita gente entra no mercado da moda querendo fazer moda. Só que aqui não tem o espaço da moda. São poucas as empresas que realmente trabalham moda, que tem um trabalho de criação, que tem um trabalho de conceito, de marca, de tudo mais. A maioria, somos um polo de confecção. Polo têxtil, né? Têxtil. Então, o grande problema é esse, esse ruído na comunicação. Os fotógrafos, os estilistas e... Os diretores de arte estão querendo fazer moda num ambiente que não é da moda. É um ambiente da confecção. É um ambiente muito mais produtivo e empresarial. Mas aí até essa ficha cair, né, cara, na cabeça da gente... Pois é, eu acho que a minha caiu até relativamente cedo, sabe? Talvez por conta das minhas experiências corporativas, né? Como eu disse, o trabalho... Conseguiu ler esse cenário mais rápido. Sim. Eu entendo a cabeça do empresário. Eu sei o que é que ele... Sabe? Qual é o foco? Né? Não adianta você ir contra uma coisa que vai estar estabelecida. Não adianta. Eu quero fazer umas coisas loucas, eu quero fazer arte, eu quero fazer... Aí faz com o teu dinheiro, pô. Vai com o teu dinheiro, não com o dinheiro do cliente. Faz sentido, faz total sentido, cara. Porque quem vai correr o risco é ele. Tu terminou a sessão, tu tá com o teu dinheiro no bolso. Mas quem tem que vender as peças é ele. Entendi. Aí, tipo, às vezes é muito mais pelo nosso ego. Não, é 100% nosso ego. Né? E aí você, pelo ego, eu quero fazer... Às vezes o cliente quer uma foto ali, o fundo branco... E a peça bem iluminada. Por quê? Porque ele vai botar no e-commerce. Aí eu vou fazer uma foto com sombra, com não sei o quê. Não dá. Eu sofri com isso. Na primeira vez, eu não costumo fazer fashion film. Não é a minha... Não está dentro do meu espectro de trabalho, mas eu já fiz no início e até um pouco depois do início também já tentei... achei interessante, então... talvez eu tive esse pensamento. Legal, eu comecei a assistir uns fashion filmes de Paris, aquela coisa toda, né? Entrar. Caramba, dá pra fazer isso aí. Eu consigo fazer isso aí. Só que aí você chega na prática como você disse, o mercado cearense, né? E aí eu não vou fazer, não se preocupe não. Fiz um vídeo, é aquele vídeo que eu assisti assim e, meu irmão, gostei. Vou mandar aqui pra cliente. Quando esse vídeo chegou lá na cliente... Não tô vendo minhas peças. Não tô enxergando direito aqui a peça. A cor aqui a cor da peça tá errada aqui. Isso. Mas aí olha o meu argumento. Mas a luz do sol, quando bateu na peça aqui, gerou essa coisa. Olha aí o argumento, cara, muito poético. Do juvenil, o argumento do juvenil. Muito cara, poético. E aí, bicho, não é pra mim, não, isso aqui, cara. Mas eu assim, realmente tem é mais direto, né? Talvez seja algo mais direto que o cliente queira. É comercial. Aí entra... É que nem a questão de publicidade. Foto publicitária, o pessoal diz assim, é muito banco de imagem, né? Aquelas poses já pré-estabelecidas e tal. Por que é assim? Porque é testado. Sabe que funciona.
E como as verbas de publicidade são muito grandes, né? Os custos são muito altos, então não pode correr risco. Não tem muito espaço para inovação. Tem uma ou outra quando, tipo assim, é uma campanha com cliente que quer trabalhar inovação, que não sei o que, beleza. Mas assim, a grande maioria... Mas eu acho que até chegar na gente, né, o fotógrafo ou o videomaker... Não, a gente não tem essa liberdade criativa. A criação, ela já chegou. Tipo assim, ó, tá aqui, ó, a nossa inovação vai ser essa. Replica aí. Ou então que eu faço? Realiza. Exatamente. Ó, o que eu faço, né? Tanto no trabalho de publicidade como no trabalho de moda. Que eu entendo que os dois são trabalhos comerciais. Sim. O foco é vender, né? Então, como eu sei que o foco é esse, eu faço o briefing do cliente, mas aí eu boto o brindezinho ali, vou fazer umas coisinhas diferentes. Entrego. Pronto, quando foi hoje mesmo, eu até publiquei no meu story lá que a cliente publicou e me marcou, né? E eu recompartilhei. Tipo, foto preto e branco, sabe? Com uma luz mais recortada e tal, que não é a vibe comercial. Você já entregou o que ela precisa. O que ela precisa. Aí eu faço o meu ego, né? Eu vou fazer ali e vou entregar para ela. Se ela utilizar, eu já vou criando essa cultura, sabe? E aí... Talvez seja assim que começou, né? Talvez tudo partiu da iniciativa de alguém. Vou criar esse ângulo aqui, vou colocar. Foram gostando, gostaram, pronto. Virou regra. Aí agora outra pessoa vai lá e tem uma visão, tem um enquadramento ali diferente, fez, entrou, passou, foi 1, 2, 3, virou regra de novo. E eu acho que essa metamorfose ela é natural, ela vai acontecendo. E eu acho que o que você faz tem que ser feito. Esse que você chama de extra, esse ego, tem que acontecer. Tem, e a tua oportunidade de dar o teu nome na história, né? A tua assinatura, né? A tua assinatura. Porque é o seguinte, vai ser sempre assim, né? Ninguém tem dinheiro para ficar investindo em inovação todo o tempo. Tem processo de inovação? Tem. Tem outros que são bem comerciais? Tem. E a grande maioria. Quando eu vou fazer publicidade, por exemplo, com pessoas, né? Geralmente é assim, vem a lâmina já com um banco de imagem dizendo aqui as posições e às vezes alguma orientação dizendo que tem que segurar não sei o quê, tem que apontar para tal canto. É muito amarradinho. Eu faço, mas aí eu já chego para a pessoa, para o modelo e tal, começa a brincar com ele, vamos aqui, não sei o quê, vamos fazer assim. Aí eu faço outras coisas. Então, o clique, né, que na publicidade a gente trabalha com clique, eu entrego 20, 30 daquela cena que era para ser feita. Com a opção que o cara pediu e com as outras que eu acho que ele pode utilizar se ele quiser. Que, a teu ver, foi dando o teu ponto de vista para aquela situação. E muitas vezes foram escolhidas o meu ponto de vista. Olha então, aí. Pronto. Então, assim, ou não seja, se acomodar. Dá para você... Como é que eu quero dizer? Dá para você... fazer um carinho na frustração, né? Um pouquinho. A gente tem sempre que aprender a lidar com a frustração mesmo, sabe? Porque é em tudo. É Quando a gente está trabalhando com pessoas, com várias pessoas, né? São vários egos que estão sendo alimentados. Vou dar um exemplo aqui da moda. O estilista que é o dele, o diretor de arte que é o dele, a produtora que é o maquiador. Todo mundo quer um pedacinho desse bolo. Pronto, aí o que é que eu faço? Toda sessão de moda, eu faço foto da maquiagem, eu faço um retrato da modelo que ela vai depois botar no Instagram dela, né? Vai mudar o perfil do WhatsApp. Então faço aquele retratão bacana, mais diferente. E o maquiador vai ficar feliz porque vai ter uma foto mais assim, sabe? Às vezes o cliente pega até uma foto dessa e faz a capa do catálogo, né? Olha aí. Então, cara, e é interessante, que bom seria se todos os fotógrafos tivessem essa visão, né? E talvez, tipo assim, esse lance de você... Não é nem questão de, eu vou agradar aqui, agradar ali.
Não, você tem essa iniciativa de enxergar, de enxergar várias visões. Tipo assim, você é como a gente disse, né? Todo mundo quer um pedaço desse bolo, né? Então você enxerga o que o outro está enxergando, né? E o que seria interessante, isso aqui ia ser interessante para ele, porque eu acho que essa visão que é a dele. Essa visão aqui seria interessante pro diretor de arte, porque ele pensou nesse cenário aqui, eu vou fazer isso aqui. Mas sabe o que acontece, Mala? Eu acho que a maioria falando aqui do nosso do que eu conheço, né? Fortaleza e do nosso ambiente aqui. Então, eu acho que isso se estende hoje em dia para o mundo todo. Fotógrafo e videomaker é uma profissão solitária. Sim. Né? A não ser quando você está numa produtora fazendo um VT grande que tem várias pessoas, uma equipe, né? Mas que a grande maioria está trabalhando sozinho. É a verdadeira equipe. Então isso já te condiciona a viver num mundo ensimesmado. O fotógrafo, por mais que tenha uma equipe de 10 pessoas ali no set com ele está achando que o trabalho é dele. Como eu te disse, assim, eu já vim de outra área, eu vim de uma área corporativa. Eu era empregado público federal, né, na área de TI. Então, é uma empresa que ela é responsável pela maior... como é que eu posso dizer? Uma maior folha de pagamento da América Latina, que é o quê? O FGTS, o seguro-desemprego, né, essas coisas assim, que é a Dataprev. Pra você ter noção, a gente trabalhava remoto, assim, eu trabalhava com uma equipe onde tinha mais 5 estados trabalhando, sabe? Então a gente tinha que se comunicar e o que eu fazia aqui tinha que existir uma sinergia muito forte ali, né? Exato. Aí, além disso, tem as necessidades de cada equipe, né? Cliente, trabalhei em outras empresas também que tinham esse mesmo fluxo, assim, né? Então, esse trabalho corporativo te dá a ideia, a visão de que você precisa de uma equipe, sabe? Que o teu trabalho está influenciando do outro está influenciando o teu, então as negociações e tudo mais. Então, quando eu entrei na fotografia, eu vinha dessa experiência de vida. Tu tem esse lance de entender que eu faço parte de algo. Isso. E não que eu sou o algo. Exatamente. Né? Exatamente. E é isso que é importante entender. Hoje, como você pega... eu comprei uma câmera e começo a fotografar por mim mesmo. Ou começo a filmar por mim mesmo. E eu edito. E eu não faço... Cara, então... Transforma nesse universo mais ensimesmado. É natural. É muito orgânico, né? Esse lance de você achar que tá tudo aqui, ó. Tudo, e na prática tá tudo girando ao teu redor ali. Você tá meio que administrando aquela situação, aquele trabalho ali, mas ele realmente não é só teu, não. Eu acho que o trabalho do fotógrafo, ele se compara com o trabalho do maestro. No final das contas, é isso que eu faço. Falando de campanha ou falando de publicidade, de moda, eu tenho que alinhar todos os instrumentos que estão ali, né? E eu não posso chegar e... Não sou eu que vou tocar aquilo ali. Mas eu tenho que apontar os caminhos, né? Da maquiagem, do cabelo, da roupa, da modelo, do bem-estar. Não adianta... eu ver um clima que foi criado da modelo com o produtor e deixar aquilo por estar ali. Eu tenho que levantar esse clima, sabe? Eu tenho que... É isso. Fazer o clique é muito fácil. O que vem antes e depois... O clima do setting é o que vai dar a característica do clique. Então, o mais difícil é isso. Voltamos à história do retrato. Voltamos à história da comunicação, né? Do relacionamento. Cara, bicho, eu tô sem palavras para esse papo nosso aqui, cara. Foi por um caminho que diferente do que eu imaginava, mas muito melhor. O ponto de vista da nossa conversa aqui... E é só ponto do iceberg aqui. Meu amigo, cara, eu tô muito feliz, cara. A gente tá se encaminhando aqui pros momentos finais. Passou muito rápido. Eu nem vi o tempo passar aqui, cara. Faz que nem aquele outro podcast lá que não tem mais limite, né? Não é, cara? Pelo amor de Deus, cara. Mas pra gente fechar...
eu queria entrar na seara do retrato, né? Uhum. Eu vejo os teus retratos, os retratos corporativos que tu faz, e tipo, eu fico olhando assim, cara, foge totalmente daquele padrão corporativo, né? Que é a pessoa aqui, mãozinha no ombro, de lado, mãozinha aqui no queixo, aquela coisa. Mas eu faço esse também. Não, Só eu que sei. eu faço outro também, né? Mas aí eu queria entender. E eu já vi você fazendo isso uma vez com um cliente nessa área corporativa, bem rígida, por sinal, e você deixou a coisa acontecer de uma forma tão leve e o resultado foi tão espetacular. Eu queria saber como é que, tipo assim, é diferente da moda o retrato corporativo para você? A tua relação é mais ou menos a mesma? O resultado que muda por ser algo mais ali, talvez, muitas vezes eu percebo talvez que seja só você e talvez o cliente final ali, no caso, isso traz uma facilidade ou não é a mesma coisa? Como é que é essa tua relação com o retrato corporativo? Cara, como tudo é um fluxo, né? Então, assim, da experiência da moda, eu trouxe para o retrato. Então, assim, foi importante eu ter todas essas experiências na moda, porque hoje, quando eu chego para fazer um retrato corporativo, eu converso sobre o look. Eu sei se um look está certo ou está errado. Eu sei um monte de coisa, né? E até fugir de certos padrões do que é estabelecido, do que é esperado para um retrato corporativo, né? E eu consigo trazer nesse universo da moda. Tanto é que a pessoa, quando é fotografada, um executivo é fotografado, ele olha assim, tipo, tá se sentindo um modelo, né? Ah, eu sou o Brad Pitt aqui, eu sou Tom Cruise, né? Por conta disso, porque eu trago essa estética da moda, né? O que acontece hoje? O meu processo é sempre o mesmo. Eu chego para fazer um retrato, ou a pessoa vai para o estúdio para fazer o retrato, então a gente começa a conversar. Às vezes eu enrolo tenho que ajeitar isso aqui, não sei o que, só para conversar. A pessoa não chega e vai fazer o retrato. A gente vai trocar uma ideia. Tal, é isso. Você trabalha com isso? Como é isso? Ou como é esse universo? Conversa. Criar ali um microvínculo. Microvínculo. E aí a pessoa vai relaxando e tal. Em alguns casos, por exemplo, quando a maquiagem... Eu prefiro que a maquiagem seja feita lá comigo, presente. Uhum. Por quê? Porque durante a maquiagem, uma maquiadora bacana, ela vai conseguir já quebrar a pessoa. Porque vai deixar relaxado. Você tá ali meio que entregue ali na maquiagem, mais vulnerável para conversar. Vai falar e tal, vai... Então, aí você vai, sabe, nesse universo de envolvimento, de se relacionar. Então tu tá querendo me dizer que o retrato ele começa quando a pessoa toca a campainha do teu estúdio? Começa um pouquinho antes ainda. Quando eu gero a expectativa nela do que vai acontecer. Lá na conversa, quando a gente estava... Por exemplo, quando eu vou apresentar, hoje em dia, os meus orçamentos, eu tento fazer uma videochamada. Sim. Para quê? Não era mais fácil só falar ou mandar mensagem? Era, mas eu acho importante ela olhar para mim e eu olhar para ela. Porque aí já começa o nosso relacionamento. E aí quando ela chega no estúdio, a gente já teve um quebra-gelo. Uhum. Né? Quando ela chega lá, vamos botar aqui na arara essas roupas, não sei o que, tal, aqui. Vamos conversar e tal. E só depois disso é que a pessoa vai pro local para fazer a foto. Quando ela vai pro local para fazer a foto, a primeira coisa... Ela já tá à vontade, né, na situação. Às vezes, porque um retrato, você já foi retratado por mim. Sim, claro. Você ficar na frente de uma câmera, de uma lente, gera uma tensão horrível. É horrível, eu sei. O retrato dói. Para quem é fotógrafo e faz isso todo dia, pode perder essa sensibilidade. Mas tem que ter na consciência que para a pessoa pode ser a primeira vez ou a única vez na vida dela que ela vai passar por isso. Isso acontece muito trazendo para o audiovisual, na captação de depoimentos. Eu que faço muito institucional, arquitetura, eu sempre gosto, tipo assim, a gente tem um lance agora eu vou conversar com você, é agora que você vai falar sobre o seu projeto aqui. Recentemente eu estava
gravando lá na Casa Cor, e eu precisei extrair um depoimento de 2 arquitetos. E aí, tipo assim, ninguém entende melhor daquele espaço do que ele. Uhum. Ninguém entende melhor de cada centímetro daquele espaço do que o arquiteto que projetou o design de interiores, a parada toda. E ele fala, se você está conversando aqui com ele sem câmera, ele fala de tudo. Não, porque o revestimento, ele é uma cor que remete a isso. Essa iluminação a gente colocou assim, ele fala numa naturalidade. Eu me inspirei muito em tal coisa, se eu colocar a câmera na frente dele. Rec, gravando, pode falar. Mutou a pessoa, apertou o botão do mute no controle lá. Total, porque agora a pessoa está se sentindo no ambiente de julgamento. Porque aquilo vai ser registrado. Então, cria-se essa tensão. O que acontece, pelo menos o que eu faço muitas vezes, é assim, os primeiros cliques geralmente vão para o lixo. Uhum. Eu quebro a pessoa e digo assim, esse aqui eu vou só testar a luz. Às vezes, no primeiro clique, já fez uma foto sensacional. Acontece muito comigo. Não, eu vou... Isso aqui é só pra gente testar aqui o cartão, testar aqui só pra testar o áudio. E aí eu deixo a câmera aqui do lado e geralmente a gente faz aquele enquadramento que você não tá olhando pra câmera, você tá meio que olhando assim de lado, né? E aí eu, se for sentado, eu me sento ao lado da câmera e aí eu peço, olhando pra pessoa... me fala um pouquinho só sobre o local aqui. Como foi para ti para fazer isso aqui? Eu tento para não gerar aquela coisa. A expectativa dela de estar sendo filmada. Exatamente. Tipo assim, eu não gosto de captar depoimento onde a pessoa fala assim: oi, meu nome é Neto Malaquias e eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Take 3 Studio. Aqui, a gente está numa mesa de bar, conversando. Uhum. A gente está sentado. Eu estou querendo só saber. Eu ainda falo assim, não está nem gravando não. Me fala, como foi para você fazer esse projeto aqui? Isso como é foi? ótimo, porque você pegou a referência. É uma mesa de bar conversando. Só que quando a pessoa vai fotografar ou quando vai filmar outra pessoa, é aquela história, botou o clique, pronto, tá gravando. Cara, não é uma mesa de bar isso. Uhum. Você tá botando a faca no pescoço da pessoa, entendeu? Tá gravando, fala agora. Agora tá. Não, nem falo desse jeito. Ou então diz assim, não, vira tua cabeça pra cá. Faz assim, tá. Entendeu? Não é assim. É você conversando. E quando a pessoa tá aqui fotografando e ela pega assim. Não, entendeu? Não existe. Não existe. Tipo, cara, é estímulo, sabe? Assim, é você. Não é questão de mentir. Se você tem. E tem um momento que, tipo assim, se você também espremer demais aquela laranja ali, vai ter hora que não vai sair mais nada. Isso. Não vai sair mais nada. E no depoimento da gravação é também a mesma coisa. Beleza, vamos gravar um outro agora, fazendo desse ângulo, dessa outra forma aqui. Me traz isso aqui. Aí, beleza, fala. Não, agora vamos fazer outro. Chega uma hora que a pessoa não tem mais o que falar, não sai. Você tenta extrair, deu certo. Tem que saber a hora também de parar. A gente tem que ter 2 pensamentos também, assim, duas coisas que eu aprendi, sabe? Para lidar com certas frustrações. Entender que a maioria das vezes não conseguir extrair a foto é problema meu, certo? Segundo, nem todas as vezes o problema é meu. Às vezes a pessoa tem um problema de autoestima. Entendi. Tem um problema de autoimagem. Não se reconhece. O espelho sempre é o nosso pior inimigo. Porque... Eu tenho um questionamento nessa linha aqui, mas vou esperar tu terminar teu raciocínio. Porque o que acontece? Você é a pessoa que mais se vê. Então você conhece todos os defeitos, entre aspas, do seu corpo, do seu rosto. Ou coisas que você não aceita. Tem um lance do lado. O meu lado é esse, meu lado é aquele. Tem um pouco, tem isso também. Porque, assim, nós não somos simétricos, né? Então, esse processo de simetria e como o nosso corpo se movimenta, vai valorizar ou não um lado ou outro. Tem essa questão. Mas o ponto é, eu como um retratista, eu olho para você, eu faço a sua foto, eu tô olhando o que eu acho de mais belo em você. Você vai olhar para a foto e você... eu não gostei disso. Você vai procurar o defeito, Você vai procurar o defeito. Porque você é a pessoa que mais... E eu olho e digo assim, não, mas não tem. É nóia da tua cabeça. Mas é porque a pessoa... Ela se enxerga de uma forma diferente. Esse lance do se enxergar. A gente está vivendo numa geração de filtros. Sim. Né? Até o se enxergar hoje, ele tá virando subjetivo. Porque ninguém...
tem gente que não tira uma foto se não tiver um filtro. Sim. Essa história, essa trend que você até comentou mais cedo, né? Eu vi um amigo que é dono de uma agência e tal, ele falando assim, ó, eu em vários multiversos. Uhum. Então a pessoa se reconstrói em cada universo que ela está vivenciando. No universo do game, no universo disso. Subjetivamente, nós vivemos multiverso na nossa vida. A gente está aqui nesse universo corporativo, dentro de casa a gente está no universo familiar, lá dentro do cliente talvez seja um outro universo. Cada relação, ela de certa forma é um universozinho fechado. Isso acontece, isso é natural, mas até onde isso pode ser algo que a gente vai talvez deixar de se reconhecer como nós mesmos? O problema entra quando você é um personagem num universo, outro personagem no outro universo. Então você tem múltiplas personalidades. Quando eu falo de cada relação ser um universo, não que eu seja outra pessoa, isso, mas aquela relação espacial e atmosférica, ela é uma fechada nela. Eu entendi. Assim, até porque cada espaço vai te influenciar. Exatamente. Né? Mas o ponto todo é quando a gente entra nessa nova fase dos multiversos, né? Da história do multiverso aí. Metaverso, do metaverso, né? Desculpa. Do metaverso. O que acontece? Cada universo desse metaverso, você é uma personalidade diferente. Sim. Né? É o gamer, é isso, é aquilo outro e tal. Então, no Twitter você é uma pessoa, no Instagram você é outra, no Facebook, né? Então, e quando que você é você? Pois é. Quando a gente está falando sobre esses múltiplos universos na vida real, nós continuamos sendo a nossa pessoa. Uma pequena mudança de adaptação por ser afetado pelo ambiente, claro. Sim. Mas não é uma mudança de personalidade que o multiverso hoje está trazendo. O multiverso não, o metaverso hoje está trazendo essa múltipla personalidade das pessoas. Mas é uma mudança, trazendo para a vida prática, é uma mudança estética da coisa. Às vezes, por exemplo, pode existir que a situação de você não se reconhecer mais. Eu não consigo mais me reconhecer sem um filtro. Eu não consigo mais me reconhecer sem isso. Tanto que as clínicas estéticas estão assim, né? Olha, moço, eu quero ficar aqui igual esse filtro aqui. O meu rosto fica desse jeito, minha cabeça, meu maxilar, aquela coisa toda. A gente está vivendo a era da harmonização. E que harmonização? Está harmonizando com o quê e tal? Entende isso que eu estou querendo dizer? E aí, até onde, por exemplo, quando você vai fazer um retrato, quando você está retratando, você, Diego, você está retratando aquilo que você está vendo ali na sua frente. Uhum. O teu cliente que está se vendo retratado através dos teus olhos, talvez não se reconheça porque ele mesmo não se retrate com os teus olhos, ele se retrata com os olhos dele. Sim. E os olhos dele estão com esse filtro, entende? Porque a geração de hoje em dia é isso, né, cara? É bem complexo isso aí, cara. É complexo. Assim, é porque eu estava lembrando aqui de algumas experiências, sabe? De experiências com pessoas mais novas também. E é interessante, porque assim, eu acho que a questão do... Aí vai vir... A gente vai desdizer coisas que a gente disse um pouquinho antes. Isso é bom demais. Porque assim, a gente estava falando sobre o poder do celular, né? Sim, sim. E todo mundo tá lá e isso. Só que existe uma diferença enorme de uma pessoa estar num estúdio sendo fotografada por um fotógrafo com toda aquela luz, com toda aquela iluminação e tal. Eu passei por algumas experiências de meninas de 15, 18 anos que sempre tiveram a fotografia, amigos, celular, já nasceram nessa era, né? Que a gente não, né? A gente tinha que revelar o filme, né? Tinha que esperar. E aí, entra no estúdio já assim... Ai, porque eu sou feia. Ai, porque eu não sei o quê. Ai, porque... Não... Sabe? E aí, de repente, no primeiro clique que dá com a luz toda montada, com a luz que eu sei que vai valorizar o rosto, o cabelo e não sei o que, a menina desabar assim de não se reconhecer. De não se reconhecer e se ver bonita. Positivamente, no caso, né? Entendeu? Desabar nesse sentido de tipo... Aí ela... Mas sou eu? Eu digo,
Não tem Photoshop. Não tem filtro a câmera. É você. É o lance do ponto de vista, mais uma vez. Então, isso já muda, tipo assim, um pouquinho do que eu falei. Aliás, dá uma outra visão para aquilo que eu falei sobre o ponto de vista. Essa pessoa, essa menina, tá se enxergando agora não só com o ponto de vista dela, que poderia ser algo negativo para ela, talvez ela não tinha encontrado ainda esse ponto de vista que você apresentou para ela naquele momento. Exatamente. Teve uma outra cliente que uma vez terminou a sessão, eu gosto de baixar as fotos no computador. Os retratos corporativos eu não gosto de fazer conectado no computador. Porque senão as pessoas se dispersam e vão ficar focando nos problemas, sabe? Entendi. E aí, atrapalha o processo. Atrapalha. Né? E quebra a conexão. Então, no final da sessão, eu vou baixando as fotos. E deixo o computador lá em full screen e tal. Aí a pessoa fica olhando. Cara, teve uma cliente que começou a chorar. E ela dizendo assim, Diego, há anos eu não me reconhecia como mulher. Então, assim, a questão da imagem e da autoimagem é muito importante. Isso pode, assim, destruir uma vida, pô. Claro. E destrói. Destrói mesmo. Tá? E quando a pessoa se vê bem, ela se valoriza de novo, sabe? Se reconstrói. O lance do celular que você falou, que no nosso tempo a gente tinha que esperar, não que a gente não tivesse espelho, mas quando a gente se via retratado, quando a gente se olhar no espelho, não é a mesma coisa de alguém te filmar ou alguém te fotografar. É outra coisa, né? A relação é outra. Aquilo que a gente veio falando no começo. A foto, ela é um retrato ela é uma retratação do que o fotógrafo está vendo naquele momento é uma retratação do que o fotógrafo estava escolhendo mostrar. Aquele milésimo de segundo. Pronto, eu estou escolhendo aqui esse momento para retratar. Então, quando no nosso tempo, quando fala do nosso tempo, a gente entrega muito a nossa idade, né? Caramba. Então a gente tinha que esperar, né? E a nossa relação com a fotografia, com a retratação daquilo a gente vê, era outra, totalmente diferente, né? Até porque a gente viveu numa época, nossa juventude e adolescência, uma época sem filtro, né? Não que não tivesse Photoshop naquela época, já tinha, mas era uma época onde a coisa acontecia mais natural. E você falar hoje que uma pessoa entrou no teu estúdio e fala assim, Diego, eu não me reconheci há muito tempo, é que talvez com toda essa tecnologia, toda essa inteligência artificial que eu vou fazer uma selfie aqui no meu celular e ela vai me entregar o melhor que aquela inteligência artificial vai fazer com o meu rosto. Se o meu nariz é mais para cima, ele vai botar mais para baixo. Se o meu nariz é mais para o lado, vai botar mais para o outro. Se eu tenho um olho mais alto que o outro, ele vai harmonizar aquilo, né? E vai me entregar aquilo ali, seja algo bom ou seja algo ruim. Quando eu faço um retrato, tipo esse que você faz, aquilo ali é a tua visão nua e crua daquela pessoa. Tipo assim, pronto, essa é você. E talvez as pessoas tenham esse choque quando se veem retratadas de uma forma, entre aspas, eu não vou dizer simples, mas pura, entende? Sim, total. Totalmente, isso aí mesmo. Isso é muito louco. É muito louco, cara. É muito louco esse pensamento. Mas muito louco pensar sobre esse é o caminho mesmo, sabe? E é isso. Uma máquina, ela não consegue se conectar com a pessoa. A gente começou o episódio aqui falando que as inteligências artificiais eram boas. Agora a gente está trazendo um novo ponto de vista para as IAs, né? E ao mesmo tempo, tipo assim... Ela é boa, mas ela é boa na mão de quem? E ela não pode ter o domínio sobre tudo. Ela não pode ter o domínio. Né? Porque assim, se você deixar... vou dar um exemplo aqui, outro exemplo aqui bacana. Tem vídeo na internet, pode procurar no YouTube aí, Sebastião Salgado, eu acho que é D1X, ou um DX, né? Um DX, aquela Canon lá, né? Isso. Que aí ele é patrocinado da Canon, né? Aí um cara encontrou com ele lá numa fazenda.
Aí foi fazer um filme Já vi esse vídeo, muito massa. Aí ele pega... como é que você usa aqui a câmera? Não, é muito simples. Aqui fica mais luz, aqui menos luz. Ele tava usando no modo de prioridade, pô. Modo de prioridade. Ele escolheu um para priorizar, ou ISO, ou obturador, alguma coisa, e o resto tava no automático. Cartier-Bresson, tu acha que o fotógrafo de rua, ele tem tempo para ficar ali com aquelas variações de luz toda ali? Fotojornalismo, né? Não tem, não. Não vai. Aí você pega... Aí o Bresson, ele tinha uma fórmula lá, eu acho que era 3.2, que ele usava de abertura, e velocidade... A câmera de prioridade de abertura. Pronto. E ela calcula. Prêmios e prêmios e prêmios. Não é, cara? Então, assim, isso é você utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Uhum. E te livrar para você pensar e conectar com o objeto fotografado. Ter aquele tempo. Porque senão você, cara, se ficar perdendo tempo... vou fazer aqui. Eu uso fotômetro. Uhum. Certo? Eu gosto de fotômetro e tal. É cor de velho? Deve ser. Mais um, mais dois. Né? Mas o fotômetro de mão. O fotômetro raiz mesmo. De mão tal. Eu vou lá, faço a fotometria, porque no primeiro clique tá pronto. Aí eu vou botar a pessoa lá. Vou te botar aqui para ser fotografado. Aí eu, pum. Aí olha aqui na câmera. Peraí. Tum. Não, ainda tá muito exposto. Eu vou ficar mexendo, entendeu? Não, espera aí, eu vou mexer aqui. Não dá, cara. Aí onde se separam os homens dos meninos. Perdeu a conexão. Tudo é conexão. Cara, que papo é esse? Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia todo, cara, contigo. Obrigado, obrigado mais uma vez por ter vindo. Cara, eu quero que a gente marque outra vez, viu? É só chamar. Vou trazer você, o Daniel Show, bater um papo bem mais longo aqui. Bora botar esse negócio. Cara, a gente falou de tudo menos fotografia, ou falamos de fotografia e de mais um pouco. Falamos de vida. Falamos de vida, cara. E que fotografia, retrato é esse? E que retrato a gente vai tirar desse momento aqui, né? Pra mim, esse momento aqui, ele retrata muita coisa, bicho. Show. Tô muito feliz de você ter vindo aqui, cara. E se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, bota teu comentário, segue. Eu quero que você fale aqui agora onde é que a galera te encontra, cara, quiser ver teu trabalho. Pronto, o site é muito difícil, é diegofotógrafo.com.br. Por que Diego Fotógrafo? Porque você é fotógrafo? É porque era o que estava disponível. Eu também sou fotógrafo às vezes. Você tem um site e rede social, galera. E rede social Diego Souza com Z, fotógrafo. Instagram? Instagram. Não vai no Facebook não, que ali... Nem Twitter, nessas coisas são tóxicas. Então, Instagram, @Diego Fotógrafo. Isso. Beleza, galera. Diego Souza. Diego Souza com Z, fotógrafo. Diego Souza com Z, fotógrafo. @Diego Souza com Z, fotógrafo. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Deixa o teu like. Eu tenho certeza que você adorou esse papo se você ficou até o final. E é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu.